Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu estava falando e tive que interromper, mas vou estar falando novamente um assunto importante. Eu sei que hoje existem várias maneiras das pessoas obterem informações ou esclarecimentos bíblicos. Tem o Google, tem Bíblias com explicações, mas às vezes nem todos conhecem ou sabem do texto qual a ser mencionado, e quando ler a primeira vez ficam desnorteados, sem entender ou sem saber o que fazer. Então hoje justamente eu vou falar sobre um homem que era um homem de Deus. Ele morreu. E em sua era, ou seja, durante toda a sua época que ele poderia viver, ele permaneceu morto. E de repente ele apareceu. E como é que podia ser isso? O Senhor tem poder de ressuscitar, sim. O Senhor, há registros bíblicos que ele ressuscitou Lázaro, que ele ressuscitou a menina, a filha de Jairo, sim. Mas acontece que acerca deste homem não. A obra dele com o Senhor tinha terminado na terra. O Senhor, ele foi para o Senhor, mas de repente aparece uma figura, vamos dizer, transfigurada, igualzinha a ele. Então, do que isso se trata? Então, cada um tem as suas opiniões e conclusões, e eu vou trazer aqui o que a Bíblia nos mostra sobre esse assunto. Vamos ler o texto de 1 Samuel capítulo 28, que diz assim: E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: Sabe, de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: Assim saberás tu o que fará com teu servo. E disse Aquis a Davi: Por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. E já Samuel, que é quem eu vou falar, jaz morto, ou seja, já era morto. E todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade onde ele nasceu, e Saul tinha desterrado os adivinhos e encantadores. Então quer dizer, o Samuel, servo do Senhor, já tinha partido. E no que tinha partido, o povo tinha chorado, que eles choravam, como diz, no mínimo de 7 a 30 dias, e se não choraram mais do que isso, porque viam que Samuel era instrumento do Senhor, porém ele estava morto e permaneceu morto. Versículo 4: E ajuntaram-se os filisteus, e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou a Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu muito o seu coração, ele teve muito medo. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por Urim, nem por Tumim, nem por profetas, nem de maneira alguma. O Senhor não deu resposta a Saul. Às vezes o Senhor, ele pode ficar calado para o nosso lado. Mas se estivermos na presença de Deus, não devemos nos preocupar, porque o Senhor trabalha no silêncio. O que precisamos fazer é manter a nossa comunhão. Agora, se estamos em falta para com Deus, então, enquanto vivos, vamos consertar as nossas falhas diante do Senhor,
para que Ele possa nos abençoar. E assim também a gente tem que lembrar que tudo tem um tempo de Deus. E assim às vezes certas coisas que Ele nos prometeu, por mais que você chore, por mais que você diga que era para o mês passado, para o ano passado, mas o Senhor só cumprirá na hora dele. Então isso nós devemos ficar cientes. Agora, quando uma pessoa que diz, que fala em nome do Senhor, que era Saul, estava sem paz, atordoado, sabendo que uma guerra lhe vinha outro dia, e o Senhor não falar nada com ele sobre isso, eu acredito que ele ficou bastante aflito, muito desesperado. Mas no fundo ele sabia o porquê o Senhor estava em silêncio sobre ele. E o que ele queria era uma resposta favorável à guerra. E é por isso que ele foi consultar o Senhor. Se ele tivesse consultado como qualquer ser humano para pedir perdão, para pedir ao Senhor misericórdia, para dizer que ia se consertar diante do Senhor, o Senhor certamente teria ouvido. O Senhor certamente teria amenizado a pena dele. Mas acontece que muitas pessoas não buscam ao Senhor Deus. Muitas pessoas não querem saber do Senhor Jesus. Então aguenta o trampo e viva a vida que você decidiu enquanto pode para si mesmo. E aconteceu aqui, diz, versículo 7, então disse Saul aos seus criados, buscai uma mulher que tem um espírito de feiticeira, para que vá ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram, eis que em Endor há uma mulher que tem um espírito de adivinhação. Ou seja, Saul ficou tão desnorteado, tão desesperado, que a regra que era do Senhor e que ele mesmo fincou nos seus tempos de reinado, de não haver nenhum tipo de encantador, nem esse tipo de coisa, como diz, ele mesmo quebra a lei, ele vai atrás de uma mulher que tem um espírito de feiticeira, ou seja, o espírito de adivinhação, é assim. Aí aqui diz que, versículo 8, Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi ele e com ele 2 homens, e de noite vieram a mulher, e disse, peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse, eis que tu sabes que Saul fez com os adivinhos, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, por que pois me armas um laço à minha vida para me fazer matar? Ou seja, por que tu vem aqui para me armar um laço para eu morrer, hein? Se tu sabes que o rei proibiu essa prática. Então Saul lhe jurou pelo Senhor e disse, vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. Bom, se ele tivesse que jurar isso, só se fosse por ele mesmo, porque assim, ele fora da presença de Deus e dizer, eu juro em nome do Senhor, isso é algo muito sério. A pessoa prometer algo em nome do Senhor e muitos não cumprem. Aí depois fica na prova se perguntando por quê. Porque muitas vezes prometeu algo a Deus e não fez. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 5, como devemos nos portar nessa terra, ao entrarmos na casa de Deus, ao falarmos com Ele, ao fazermos voto. É melhor que votes, que não votes, como diz, do que votar e não pagar. Está escrito. E é melhor estar de boca fechada e mudar a mente, porque chegam até o Senhor o que pensamos, o que falamos,
e etc, e etc. Então aqui a mulher, versículo 11, disse: a quem te farei subir? E ele disse: faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Samuel dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Ou seja, é como se ela quisesse dizer: tu viesse aqui para me perscrutar, vieram dizer que eu morava aqui para me matar, tu mesmo és Saul. E ele disse: não temas, porém o que é que vês? E ela disse: vejo deuses que sobem da terra. Imagine, deuses que sobem da terra. Se fosse verdadeiramente mais de um Deus, que só existe um, o lugar dele seria no céu e não debaixo da terra. Então não há um governante, vamos dizer assim, no submundo. Não existe submundo, não existe purgatório, não existe essas coisas. O que existe é o inferno preparado para o diabo, seus anjos e os filhos da desobediência. É isso que é a verdade. E aqui a mulher disse: vejo como deuses que sobem da terra. Ou seja, esse Samuel, que chamamos de pseudo Samuel, ele não veio sozinho, ele veio com mais 2 ou mais 3, com uma escolta, minha gente. É assim. E lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião que está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Aí é onde eu entro e o povo acha ruim. Se prostra diante de pessoas, se prostra diante de imagens, se prostra diante de uma coisa, se prostra diante de outra, se prostra diante do inimigo, faz pacto com o inimigo, mas não se prostra diante de Deus. É uma dificuldade, é um embotamento, é uma dureza tão grande. Mas vamos em frente. Versículo 15. Samuel disse a Saul: por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim e não me responde, mas nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Ou seja, como diz, esse homem estava tão desesperado que ele se esqueceu de clamar ao Senhor. Porque, como diz, se ele tivesse clamado de todo o coração, pedindo perdão a Deus dos pecados, o Senhor teria ouvido. Aí alguém pode indagar e dizer: mas aqui está dizendo que ele consultou o Senhor por Urim, por Tumim, consultou pelos profetas, e o Senhor não falou? Sim, ele consultou querendo ouvir uma resposta sobre a guerra, mas ele não consultou ao Senhor em espírito e em verdade, nem consultou ao Senhor com o coração pedindo perdão dos pecados, não. Uma coisa é eu pedir a Deus algo que eu quero uma resposta, e outra coisa é eu me aproximar dele, me prostrar diante dele, adorar ele, reconhecer que sou pecadora, reconhecer que sem ele nada posso fazer, para poder fazer uma petição a ele. E aqui diz que ele diz: eu estou angustiado, Deus tem se desviado de mim. O Senhor disse em Isaías 1: quando vocês resolvem levantar as mãos para mim, eu escondo o rosto de vergonha. Quando vocês me adoram, eu dou as costas. E o Senhor falou isso, falou
falou. Agora é claro que ele não nos abandona, vamos dizer, totalmente. Senão nem existiria planeta, porque ele é que sustenta todas as coisas. Aqui diz, aí ele disse, eu me prostro para que você diga o que eu devo fazer. Mas imagine perguntar a criatura, ao invés de perguntar ao Criador. E depois ele sabia porque o Criador não falava com ele. Ele sabia muito bem. E aproveitando aqui esse ponto, como diz, eu respeito todas as religiões, mas não existe alma penada, alma que ficou, alma que não subiu, alma que está vagando na terra assim, e que precisa ser de ajuda, de luz, de iluminação. Não existe, porque a Bíblia diz que quando morremos, o corpo vai para a terra, a alma já vai com seu destinatário, embora aqui diante do tribunal de Cristo vamos ouvir só porque fomos ao céu ou ao inferno, é assim. E o fôlego de vida, que é o que respiramos, que o Senhor soprou nas narinas de Adão e o transformou em alma vivente, volta para Deus. Aí alguém diz assim, mas eu vi minha avó, eu vi meu pai, eu vi uma pessoa, eu vi. Você não crê não que eu vi? Eu digo, creio. É claro que eu creio. Eu vou desfazer de você que está dizendo que viu? Não, mas o que eu quero lhe dizer é que não é a pessoa que você tanto amou e considerou. A Bíblia diz que Satanás se transfigura no anjo de luz, se ele quiser. E os demônios têm poder de aparecer na forma de qualquer pessoa que eles queiram. É simples, é isso. Então, tem gente que crê em carta psicografada, tem gente que viu a imagem não sei de quem, tem gente que, vamos dizer assim, que escuta vozes, como diz, tudo isso faz parte, vamos dizer assim, do mundo espiritual, mas não é as pessoas que amamos ou que um dia consideramos, mas são demônios que falam, são demônios que aparecem, são demônios que falam como se fosse, imitam a voz da pessoa, os pensamentos das pessoas. São os demônios que ludibriam as pessoas. Então isso eu quero deixar bem claro aqui. É tão provável que o Samuel que apareceu é o que chamamos teologicamente de pseudo-Samuel. Ou seja, era um embusteiro falso, um demônio, porque Samuel já descansava no Senhor. Glória a Deus. Aí aqui a criatura, na figura de Samuel, disse: por que pois a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Sim, o inimigo fala meias verdades, principalmente quando é essa aí, bem desesperadora assim, quando essa aí de o Senhor dizer, eu declaro você como meu inimigo, porque existe, porque a Bíblia diz que aqueles que amam as coisas do mundo se autoconstituem, eles se autodenominam como inimigos do próprio Deus. Então isso existe. Então, como diz o inimigo, deu esse, vamos dizer, esse recado, como diz, este aqui foi verdadeiro, porque a notícia era péssima. É claro que ele ia dizer a verdade nesse ponto. Aí aqui, versículo 17: porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse. O Senhor tem rasgado
o teu reino da tua mão e o tem dado ao teu companheiro Davi. E não foi assim. Aqui foi meia verdade. E eu vou mostrar a vocês no texto bíblico. O Samuel, servo de Deus em vida, que aqui o diabo podia falar que foi ele que falou, porque era algo que já tinha passado. Aqui, quando fala 1 Samuel capítulo 15, aqui está escrito, como diz, o Senhor deu uma ordem para Saul matar os amalequitas, não trazer nada de lá. Mas aqui diz, capítulo 15 de 1 Samuel, que Saul e o povo perdoaram Agag, e o melhor das ovelhas, das vacas, da segunda sorte, os cordeiros, e ao melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Aí é tanto que no versículo 11, o Senhor falando com Samuel disse assim: sabe, Samuel, me arrependi de ter colocado Saul como rei, porque eu mudei o coração dele, ele deixou de me seguir para seguir ao que ele quer e não executou minhas palavras. Mas aí o que é que o Senhor fez? Revelou a Samuel que estava havendo, como diz, festa, porque Saul aparentemente tinha ganhado a guerra, subjugou Agag, rei dos amalequitas. Versículo 13: veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Aí Saul disse: se você executou mesmo, por que é que eu escuto o balido das ovelhas? E por que os meus ouvidos escutam o mugido das vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e eu te declararei o que o Senhor me disse essa noite. E ele disse: fala. E enviou o Senhor, e disse Samuel a Saul: porventura, sendo tu pequeno aos olhos, não foste feito cabeça da tribo de Israel? O Senhor não te ungiu como rei? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente a todos estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Por que, pois, então não destes ouvido à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então Saul disse a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou dos despojos, ovelhas, vacas, o melhor do interdito para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Ou seja, o Senhor disse: eu não quero nada disso aí. Nem é para vocês querer tocar, aniquilar isso aí. E de repente usar aquilo como desculpa para dizer que ia consagrar diante do Senhor. Versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então lá atrás o inimigo disse assim: você se lembra que pela minha boca
Deus disse que tinha rasgado o teu reino e dado ao teu companheiro Davi, e não foi assim não. Aí foi a meia verdade do diabo. Como diz Samuel, ele disse assim, ele disse, versículo 28, então Samuel lhe disse, o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao seu próximo melhor do que tu. Mas não revelou que era Davi, porque se tivesse revelado, Davi era um menino, tinha sido morto. Como diz Davi, ali ficou muitos anos ao lado de Saul, e já sabemos, para aprender as coisas de um rei, de um líder, para aprender a lutar essas coisas. Mas o Senhor não revelou, só disse, hoje o Senhor rasgou de ti o reino de Israel e tem dado ao teu próximo, que é melhor do que tu. Não falou aqui de Davi. Então aqui o inimigo vai e mente. O inimigo vai e mente dizendo que tinha dado como diz, que tinha falado que tinha rasgado o reino e dado a Davi. Mas aqui nesse versículo mostra que não revelou Davi. Porque como eu já disse, Davi era um menino franzino, um garoto de 17 anos. Se ele soubesse, se Saul soubesse que era esse menino ungido, tinha matado ele, família, tinha matado tudo. Então o Senhor só quis dizer que a dinastia de Saul não ia se perpetuar, mas que tinha escolhido outro que era melhor do que ele. Bem assim. Então aí já sabemos, depois o Senhor escolhe Davi, no outro dia Samuel viaja para Belém, e ali Jessé olhou e disse, é de paz a tua vinda, e ali fez sacrifícios, e ali, como diz, Davi foi ungido em nome do Senhor. Outra coisa, vamos adiante aqui o texto, voltando a 1 Samuel 28, versículo 18, como tu não destes ouvido à voz do Senhor Deus, e não executaste o fervor da tua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez isso hoje. Ou seja, é verdade que quem matou Agag, rei dos Amalequitas, foi Samuel. Tomou a espada e matou. Está escrito aqui, no mesmo capítulo que nós estávamos lendo, aqui, versículo 33, disse porém Samuel, assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe dentre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Ou seja, então ali quem matou Agag? Samuel. Mas como um instrumento de justiça do Senhor nosso Deus, porque era pela vontade de Deus para Agag ser morto. É assim, mais na frente, depois disso, versículo 19, o falso Samuel diz a Saul, e o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o arraial de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. E ali, como diz, caiu Saul com grande tristeza. Agora aqui, para reforçar mais o porquê deste Samuel que falou com Davi, ele era falso e era um demônio.
como diz, vou falar outros pontos para vocês. Em primeiro lugar, é que pela Bíblia Sagrada e pela vontade do Deus Criador, o Senhor Jesus Cristo, o qual nós servimos, ao menos eu e alguns outros, a mediunidade sempre foi, sempre será um pecado gravíssimo diante de Deus. Olha o que o Senhor fala, Levítico, capítulo 20, versículo 27. O Senhor diz assim: quanto, pois, algum homem ou mulher que se tiver um espírito adivinho ou for encantador, certamente morrerão com pedras, se apedrejarão, o sangue é sobre eles, ou seja, o pecado é deles, porque sabem que não é para fazer e fazem. Então não tem salvação os que morrem praticando essas coisas. Agora, enquanto vida, pode-se vir para o Senhor. Mas Apocalipse capítulo 3, versículo 8 fala mais. E eu aqui vou ler. Quanto, porém, aos incrédulos, aos abomináveis, aos feiticeiros, aos idólatras, aos assassinos e todos que cometem iniquidade, serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ou seja, depois do inferno ainda tem lago de fogo e enxofre, como diz, para consumir mais. É assim. Outra coisa, eu quero dizer que Saul, ele estava completamente destituído da glória de Deus, porque ele quis, porque ele sempre desobedeceu ao Senhor. E não foi só nesse ponto de Agag, foi mais adiante. Fez um sacrifício ousado, fez coisas que Deus não mandou ele fazer. Então, não era só por causa deste pecado, era outros. E ali ele não se arrependia. E é tanto que o Senhor permitiu que o Espírito do Senhor saísse dele, fosse para Davi, e o espírito maligno atormentasse Saul de vez em quando. Teve 40 anos de reinado esse homem, podia ter se convertido como Manassés, como qualquer um outro, mas não se converteu. Outra coisa, quero dizer a vocês, o Samuel, que Saul, melhor dizendo, o Samuel, que Saul viu subir da terra, eu já disse, era um demônio, por várias razões que eu vou dizer aqui. Em primeiro lugar, Samuel, que era servo do Deus vivo, Samuel humano, ele, como diz, viveu, morreu e, como diz, era servo do Senhor, não havia transgressão. Então, para qual lugar ele foi, minha gente? Ele foi para o paraíso, porque Lucas capítulo 16, versículo 17 ao 31, fala que a partir de Abraão já estava lá, Lázaro estava lá, e Samuel também, certamente muitos outros que eram do Senhor, já estavam lá. É assim. Então aqui Lucas, vocês leiam na Bíblia Sagrada, Lucas capítulo 16, o versículo, como diz, Lucas, só um instante, capítulo 16, versículo 19, versículo 19 ao 31, havia o rico, havia o pobre. O rico se vestia regaladamente, cheio de esplendor. O pobre, ele ali comia das migalhas que caía da mesa do rico, e também era cheio de chagas, e os cães vinham ali e tudo mais. E morreram os dois, porque ninguém é imortal, minha gente. E a Bíblia diz que lá no Hades, ou seja, uma versão do inferno, porque aqui não seria sepultura, porque tinha uma alma gritando em tormentos.
Então, Hades, a palavra Hades interpretada como terra, como cova, como diz, é uma coisa. E Hades interpretada como inferno é outra. E aqui era o Hades, que era no inferno. Por quê? Porque lá tinha uma alma gritando. Lá não estava mostrando uma alma no caixão. Lá não estava mostrando os ossos de alguém. Lá não estava mostrando ninguém em silêncio. Estava mostrando, como diz, o rico em tormentas, gritando, atormentado. Ele viu Abraão, ele viu Lázaro no seu seio de longe. E ele disse: Pai Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe a ponta do seu dedo, me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Diz, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os bens em vida, e agora Lázaro é que recebe. Você, como diz, recebeu o que você plantou, e entre nós há um abismo. E nós estamos aqui, os daqui não podem ir para aí, nem vice-versa. É assim. Aí o rico em tormenta disse: Pai Abraão, manda Lázaro falar com os meus parentes, que eles vão se arrepender. Aí, em outras palavras, é como se Abraão dissesse: eles não se arrependem, vem nas leis, tem nos profetas, tampouco acreditariam que algum dos mortos ressuscitasse, porque só podia ir se Deus ressuscitasse e mandasse, e não como diz de si mesmo. Ou seja, o mundo material, o cosmo, o mundo material é diferente, como diz, do mundo espiritual, e é diferente, como diz, dos mortos. A Bíblia diz que morto não louva a Deus, não tem comércio, não tem atividade. É como se tivesse um sono profundo. Então a alma já está no destinatário, mas a alma não tem essa autonomia do Criador para estar falando ou querendo se comunicar, ou assim com os vivos, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Por isso que a Bíblia diz que a rebelião, fala como se ela fosse uma entidade, é como o pecado, feitiçaria. Por quê? Porque quem insiste na feitiçaria, quem insiste nesse tipo de caminho, é uma rebelião contra Deus. Aqui mais trago a vocês, como diz, argumento ontológico. O que eu quero dizer simplesmente é que o Senhor Deus, o Criador de todas as coisas, Rei e Senhor, louvado seja o seu nome, Ele mesmo tendo criado tudo, e Ele mesmo se identificando na Bíblia como Deus dos vivos. Ou seja, por que Deus dos vivos? Porque para dizer que para adorar Ele tem que estar vivo, porque morto não adora ao Senhor. Que para executar os ofícios dele tem que estar vivo, porque morto não executa propósito nenhum do Senhor. Já expliquei aqui. Então, como diz, o Senhor não usaria nenhum morto para executar os seus ofícios. Foram criação de Deus, sim, enquanto vida o Senhor criou todos eles. Mas passou-se a época deles, então os vivos é que continuam a vida. Então não existe essa questão de que a alma veio comunicar, a alma veio falar, a alma veio assim, para escrever, para anunciar, para falar algo. Nada disso. Ah, mas eu já vi, e eu já repito o que eu falei a princípio. Eu não desacredito de você, mas o que eu quero lhe dizer é que não é a pessoa ou as pessoas que você acha que são, é demônios, porque Satanás se transfigura em anjo de luz e pode se aparecer numa forma humana
anda como bem quiser, assim, de forma como se fosse uma alma, uma coisa assim, sim, em visão, pode aparecer. Então o Senhor só chama vivos para adorar Ele, executar seus princípios e a sua casa, para abençoar, para chamar atenção, para a lei da semeadura, para a colheita, é para os vivos. Porque os mortos, eu já disse, acabei de ler, Rico e Lázaro, uns estão no inferno, outros estão no paraíso. Haverá o julgamento de Cristo? Sim, mas só para saber porque está no céu e no inferno, para depois não dizer que não sabe por quê, e depois tudo de volta, e depois os do inferno vão para o lago de fogo e enxofre, que a Bíblia chama de segunda morte. Outra coisa, argumento que faz parte aqui, vamos dizer, profético, porque o falso pseudo Samuel, ele disse assim a Saul, ele falou: o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. E eu quero dizer que, já falei, demônios falam meias verdades para que a pessoa acredite. Alguma coisa pode falar do passado, alguma coisa pode forjar no presente, mas do futuro não sabe de nada. A única coisa que saberia é que Saul perderia, mas não saberia que Saul tiraria a própria vida. Ele não saberia que nem todos os filhos de Saul iam morrer, porque ele disse: amanhã tu e teus filhos, como se fosse todos, estarão comigo. E não foi assim. Quem morreu com Saul foi Jonatas, e foi um outro filho, que eu esqueci o nome. E quem permaneceu vivo foi, como diz Isbosete, que é Isbaal, que chegou ainda a reinar 2 anos em Israel. Vários filhos de Saul, como Isbosete, Isbaal, que é esse, Isbosete, que é o mesmo nome, Arnone, Mical, e os 5 filhos que ele teve com a concubina Rispa. Então nenhum desses morreu no dia da batalha. Nenhum desses. E ele disse: o Senhor entregará você na mão dos filisteus. Sim, os filisteus venceram a guerra, mas nenhum filisteu matou Saul, ele se suicidou. Então foi totalmente, como diz, diferente a predição. Vamos dizer, porque como era demônio, a predição do demônio do futuro, totalmente diferente. E o que aconteceu foi outra coisa. E não esteve com eles, como disse, estarão comigo. Não. Como diz, houve essa guerra entre Israel, entre os filisteus, mas Israel não foi tomada assim a ponto de ser escravizada, de o rei tomar conta no lugar de qualquer rei. Não, Isbaal ainda reinou 2 anos e Davi ainda reinou 7 anos a tribo de Judá. Então é isso. E só mais uma coisa que eu quero falar aqui, uma pequena noção sobre inferno, que as pessoas perguntam, partes baixas. Ora, a mulher disse: vejo um Deus, vim debaixo das partes baixas. Eu digo: meu Deus, se fosse um Deus, se fosse um anjo de verdade, viria do céu, não era lá de baixo.
Por quê? Porque a Bíblia fala, Provérbios 15, 24, para o sábio o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. É o que está escrito. Então, o inferno que está embaixo. E aqui mais, quando o Senhor fala da sua criatura, o querubim ungido que ele criou, que mas é chamado Deus desse século, é chamado a besta também, anticristo, tudo, claro, tem vários nomes, o Senhor tem. Por que ele não tinha? Não teria. Mas aqui, só para encerrar, eu quero ler aqui no livro de Isaías, aqui, capítulo 14, versículo 9. O inferno desde profundo se turbou contra ti para sair ao teu encontro. Isso é o Senhor falando com a criatura. Na tua vinda despertou para ti os mortos, os príncipes da terra, e fez levantar do seu trono a todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Há derribada no inferno a tua soberba, como o som dos alaúdes. Debaixo de ti se estenderão e os bichinhos te cobrirão. Ó, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Aí alguém diz, Lúcifer é Jesus. Jesus é Lúcifer. Por causa de quê? Porque a palavra Lúcifer vem do latim. E porque Jesus e Lúcifer é o mesmo que fala estrela da manhã. Aí eu digo, quanta cegueira. Vocês já olharam as estrelas do céu? Não são várias? Tem umas maiorzinhas, tem outras menorzinhas, igual a minha blusa aqui, como se fossem as estrelas do céu, várias. E esse filho da manhã, filho da alva, que é Satanás, e que se eu não gosto nem de trabalhar com nenhuma presuposição, como diz, que não seja provado na Bíblia, mas se tinha esse nome, perdeu, porque perdeu a luz, porque perdeu a beleza que o Senhor o fez, porque perdeu tudo aquilo que o Senhor deu a ele, inclusive a posição de querubim ungido, porque a Bíblia fala assim: tu eras querubim ungido, estavas no monte de Deus, mas de repente te encontraste no jardim do Éden. E diz mais: dia em que foste criado. Chama ele de criatura, porque criatura é todo aquele que é criado, que tem um autor, que tem alguém que o criou. Portanto, ele pode ser adorado como um Deus, como muitos fazem, mas é criatura, não chega ao rastro do seu Criador. Aí aqui diz mais um pouco. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Sim, caiu desde o céu, porque Apocalipse fala sobre a batalha da antiga serpente, o dragão, e ali uma terça parte dos anjos ali foram derrotados, mas foram lançados aonde? Aqui em terra. Dividem o mesmo território com nós. É assim. Não pense que tem um inferno, que lá Satanás tem um trono que domina lá, não é assim não. Nem a chave ele tem de lá. Que o Senhor tomou a chave do abismo. Vai para lá na hora em que o Senhor determinar, ele, seus anjos e os filhos da desobediência. É o que está escrito. Então ele fica onde? Vagando pela terra, pelos lugares secos, áridos. Aparece diante de Deus assim, porque sabe
o caminho do Senhor, aparece diante de Deus, aparece. A Bíblia fala que aparece para nos acusar e aparece diante de Deus assim, porque fala em Jó que o Senhor estavam os filhos de Deus. O Senhor fala como se fosse em reunião com ele, uma adoração, e ali a criatura aparece. O Senhor diz: de onde tu vens? E ele diz: de rodear a terra, de passear por ela. Pronto. Aqui mais. Ele dizia, porque tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. A Bíblia Sagrada fala que ele vai ter uns tempos como se fosse de um reinado, como besta, fará coisas que enganaram a muitos, pelejará contra os santos, como diz, contra servos de Deus, sim, porque eu acredito num período onde ele virá e ainda possa haver servos de Deus, porque o texto diz: pelejará contra os santos. E os santos seriam quem? Os que servem a Deus. E outra coisa, chamado de Deus desse século, sim, com D minúsculo. Chamado, como diz, a mais temida das criaturas é. Tem um certo poder? Tem. Mas a sua originalidade era para estar próximo de Deus, no monte de Deus. Era um protetor. E possivelmente louvavam o Senhor, mas perdeu tudo, porque a ambição cresceu. Diz mais no texto bíblico: por causa da tua beleza, da tua formosura, tu andavas em pedras afogueadas. Quer dizer, quem olhasse dizia: que criatura mais bela, parece até um Deus. Mas não era um Deus, era um querubim. É um querubim decaído? É. Porque a Bíblia diz: tu eras querubim ungido. Então, como diz a originalidade dele, podemos dizer que hoje é o oponente do Senhor, é o anticristo, é Belzebu, é, como diz, Apolion, que quer dizer destruição, é o outro nome que é parecido com esse, que quer dizer que se levanta para destruição. Então, tudo isso perdeu sua posição como filho da alva. E o Senhor sempre será filho da alva, porque Ele criou todas as coisas. Ele e o Pai é um só. Evangelho de João 10, versículo 30. Ele diz: eu e o Pai somos um só. Então, que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos nós. Amém e graças a Deus.